Muito bom sábado a todos os irmãos, a todas as visitas, a todos os que nos assistem na internet. Eu queria começar por relembrar que durante esta semana, alguém sabe qual é a atividade que está a decorrer? Aliás, estão várias atividades. Mas uma, que especialmente está representada pelos nossos jovens, está a decorrer neste momento. Alguém sabe? O Campamento Nacional de Exploradores. Eu, esta manhã, ao ir ao Instagram, vi algumas fotografias das atividades e fez-me lembrar quão importante foi para mim, na minha adolescência, ter participado nestes acampamentos e chegar ao ponto de perceber o que é que eu estava a fazer na igreja. A participação nos acampamentos nacionais, para mim, foi o ponto de viragem na minha relação com Cristo. E acredito, não só a mim, mas também há de acontecer com muitos jovens. É por isso que quando eu ouço algumas vozes dizerem eles vão lá para os acampamentos arranjar namoricos. É bom que arranjem namoricos. Não só isso, mas outras coisas mais. Porque através dos namoros constrói-se relacionamentos, constrói-se casamentos. Espero, enquanto estamos aqui nesta terra. A mensagem desta manhã não tem a ver com jovens, não tem a ver com relacionamentos, tem a ver com um assunto que eu penso que tenha sido o assunto que eu abordei pela primeira vez aqui na igreja, quando preguei. Mas achei necessário voltar a abordá-lo, porque é um tema que continua a ser importante para os dias de hoje. A questão do sábado, quando é abordada pelos adventistas do sétimo dia, muitas vezes nós debatemos sobre a questão histórica. Porque é que é o sábado e porque é que não é o domingo? E andamos para trás e para a frente na Bíblia, a justificar com os textos bíblicos. E se nós, como adventistas, temos alguma tradição, estamos carecas de fazer isso. E esse não será o ponto de vista que vai ser abordado esta manhã. Mas outra coisa que para mim também é importante é a forma como nós vivemos este dia. Eu queria convidar os irmãos a lermos no livro de Êxodo, capítulo 20. Um texto tipicamente adventista. Êxodo capítulo 20, versículos do 8 ao 11. E na minha tradução diz o seguinte: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. E agora, versículo 11, vai lembrar o ato da criação. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. E vocês podem tentar perguntar, ok André, este texto é conhecido. Há aqui 2 ou 3 palavras que eu queria frisar e que nos vão acompanhar durante o raciocínio desta manhã. Começa logo no versículo 8, a palavra santificar. Um bocadinho mais à frente, no versículo 11, fala sobre abençoar, outra vez a palavra santificar. E é nesta palavra que eu quero me focar. O que é que significa santificar, santificação, ser santo? Se nós perguntarmos a alguém que não é cristão, vamos pôr assim nesta perspectiva, alguém que não é cristão, o que é que ela entende por santo? A resposta dela vai ser influenciada pela cultura portuguesa. E eu já fiz esta pergunta a algumas pessoas. O que elas vão responder é: santo é aquele que não faz nada de mal. Quantos de nós é que já ouvimos esta pergunta? Ou melhor, esta resposta. Santo é aquele que não faz nada de mal. Mas nós vamos ver que santo significa separado. Quando Deus diz, isto aqui é santo, significa que Deus pega nisto e assim, isto aqui é especial. E eu queria... Onde é que está a Neuri? Vem cá.
Eu não combinei nada contigo, pois não? Mas aqui uma pergunta à Neuri. Neuri, diz-me uma coisa. Tens quantos anos? 8. 8 anos. E quando é que tu fazes anos? Setembro, dia 21. Dia 21 de setembro. E diz-me uma coisa. Tu gostas de festas de aniversário? Sim. Sim. Agora, imagina uma coisa. Imagina, no dia 21 de setembro, a tua festa de anos, tu convidas 30 amigos. Pode ser? É? Convidas, tens lá 30 amigos na tua festa. E dizes, ih, boa, tenho 30 amigos. Agora, eles chegam à tua festa e dizem assim, Neuri, eu venho à tua festa, mas não te vou cantar os parabéns. É chato, não é? Neuri, eu venho aos teus anos, mas não vou brincar contigo. Ainda mais chato é, certo? Achas que seria um dia feliz? Não, pois não? Não? Obrigado. É assim que muitas vezes Deus se sente connosco. Nós temos noção que é um dia especial, mas não vivemos como um dia especial. E vamos analisar ao longo desta manhã porque é que muitas vezes este dia parece... Nós até sabemos, mas vivemos como fosse um dia qualquer. E há aqui uma segunda imagem que eu queria usar, antes de passarmos necessariamente para a análise, porque é que este dia nós sabemos que é especial, mas porque é que muitas vezes é passado despercebido. Os irmãos sabem o que é isto aqui? É um kippá. Alguns vão dizer assim, é o chapeuzinho que os judeus usam, não é? É um kippá. Kippá, vocês assim, e fica aqui. Alguns dizem assim, mas não voa com o vento. Há de voar. É preciso usar uns ganchinhos para que isto não voe. Alguém sabe o significado? Isto é usado pelos judeus. Alguém sabe o significado porque é que os judeus usam o kippá? Alguém tem uma ideia? Não. Tal e qual como nós vemos alguns judeus, algumas fotografias, alguns vídeos no Muro de Jerusalém que têm umas fitas à volta do braço e têm uma fita na cabeça com uma caixinha que tem lá os rolinhos da lei. São símbolos, não é? E esses símbolos servem sempre para relembrar, ou pelo menos para não esquecer alguma coisa importante. E o significado que o kippá tem para um judeu é que Deus está sempre acima de mim. Eu sou um ser limitado e dependo unicamente dele, de mais ninguém. Ele é que sustém a minha vida. E para além disso, ele é santo. E por isso, eu devo estar sempre no meu coração em sentido de reverência. E como é que eu vou dizer que o dia de sábado também é um dia santo? Deus é santo. Deus não se compara com nada que o ser humano possa imaginar, até possa fabricar. Eu quero analisar ao longo desta manhã a questão do que é ser separado, o que é ser santo, o que é que este dia tem para ser tão especial. E queria analisar com os irmãos em 3 partes como é vivido o dia de sábado. Nós temos o início de sábado, começa quando? Pôr do sol de sexta, não é? Depois temos o sábado, todo o dia de sábado. E depois temos o fim de sábado, que começa quando? Depois do pôr do sol. Só alguns irmãos é que sabem isto. Alguns não sabiam, se calhar. Então vamos começar por analisar aqui o início de sábado. Os irmãos disseram que o início de sábado começa sexta-feira? Oficialmente, sim. Mas o início de sábado deve começar já no pôr do sol do outro sábado. Vai-se explicar. Toda a semana que nós vivemos deve ser já um preparo para este grande dia. Vou dar aqui outra ilustração. Vamos supor que alguém da nossa igreja vai casar. Uma rapariga vai casar. Acham que a noiva vai só preocupar-se com o vestido na véspera do casamento? O que é que vai acontecer? Anda à asneira, não é? Até pode conseguir arranjar um vestido.
Mas há todo um tempo, há todo um preparo para que se chegue ao dia de sábado e vê, chegou o dia de sábado. E este dia vai ser vivido com tranquilidade. Agora, se nós começamos a fazer as coisas ali em cima do pôr do sol, até entramos no dia de sábado quase a transpirar. Então, isto é muito bonito falar na teoria, mas nós devemos mentalizar-nos disto para que, ao longo da semana, possamos perceber o que é que eu posso melhorar de forma a tornar o início de sábado muito mais tranquilo. E há coisas que nós podemos fazer para que o dia de sábado possa ser um dia especial. Eu vou dar aqui algumas sugestões de coisas que nós podemos fazer. São algumas sugestões. Podemos fazer para que o início de sábado possa ser um bom dia. Já falámos, começar a preparar o sábado desde o início da semana. Uma coisa que é muito importante, e que dou cada vez mais importância, é a questão do ambiente envolvente, ou seja, música. A música nos faça elevar os nossos pensamentos até ao céu. Faça ter pensamentos, chamados pensamentos divinos, pensamentos nobres, pensamentos que façam que nós tenhamos desejo em estar em comunhão com Deus. Outras coisas que nós podemos fazer. Desligar toda a fonte de distração. Isto agora é difícil, não é? Não estou aqui, é impossível. Mas, nos dias de hoje, em que nós vivemos num mundo digital, é preciso cada vez mais sabedoria para que nós consigamos realmente poder saber isto vai-me ajudar, isto não me vai ajudar a que este dia seja um dia especial. Eu não vou dizer, olha, é isto que tens de desligar, é isto que tens de desligar. Não vou dizer isso. Estou a dar linhas gerais, depois caberá a cada um fazer, tomar a decisão. A seguir, tirar um tempo para a família. Quando o pôr do sol está a começar, e há irmãos que vão estar a dizer assim, mas eu sou sozinho. Tudo bem. Pode haver uma ideia, por exemplo, de juntar-se a outros irmãos para poderem passar o início de sábado em conjunto. Esse início de sábado em conjunto uns com os outros pode ser a cantar, em oração, em leitura da Bíblia, em leitura do Espírito de Profecia. Todos esses momentos vão contribuir para que nós possamos ter um bom início de sábado. E na lição da Escola Sabatina, na lição de quinta-feira, falávamos sobre adorar em espírito. E é esse mesmo adorar em espírito que deve estar presente neste dia de sábado. Outra coisa que nós portugueses é muito difícil. Somos os piores da Europa. Deitar cedo. Eu falo por mim. E é uma luta que eu tenho. Mas muitas vezes, quando estamos na igreja, é das vezes que a gente diz mais amém. Faz assim. Diz assim, umas cabeçadas de sono. Eu também já senti sono durante um culto. É normal. Ou melhor, é normal às vezes acontecer. Muitas vezes a semana deixa-nos de rastros. Mas uma coisa que também é importante nesta feira à noite é nós tratarmos o mais cedo possível para que possamos ter um descanso físico e mental repleto para que possamos estar minimamente bem no dia de sábado. E eu já experimentei tudo. Já experimentei deitar-me, por exemplo, às 8h30 da noite e aquilo foi um sprint de sono. Fez-me bastante bem. Já experimentei deitar-me mais tarde. Depois foi mais difícil aguentar um dia de sábado. Por isso, a ideia é termos aqui um bocadinho de temperança também na hora que nos atamos, especialmente à sexta-feira à noite. Vai nos ajudar a desfrutar melhor do dia de sábado. E outro ponto, não sei se os irmãos repararam, eu acho que não estava no início do PowerPoint. No dia de sábado, e agora voltamos outra vez aos judeus, quem me conhece bem sabe que eu gosto bastante da cultura judaica. Os judeus, no dia de sábado, como nós dizemos bom sábado, eles têm um cumprimento. Eles dizem Shabbat Shalom. Shabbat é sábado, Shalom é paz. E a gente pensa assim, dá-me paz. Mas ter paz nos dias de hoje é um luxo.
Quantos de vós é que conhecem pessoas que não têm paz no coração? Estão agitados, estão aflitos, estão preocupados? Quantas pessoas é que a gente conhece? Por isso, há aqui uma mensagem, quando um judeu cumprimenta outro judeu, este bom sábado que eu estou a desejar é um sábado de paz. É paz para com a tua comunidade, para com a tua família, para com os teus irmãos, também para com Deus. Porque não é só termos paz uns com os outros, também é importante nós estamos em paz para com Deus. E muitos cristãos não estão em paz para com Deus. E agora entramos no próprio dia de sábado. E sobre o dia de sábado eu quero tocar aqui em 2 pontos. O equilíbrio sabático e as reposinhas espirituais. Vamos começar pelo equilíbrio sabático. O que é isto do equilíbrio sabático? Quem está cá há mais tempo na igreja percebe uma coisa. E às vezes nós, como igreja, pecamos por aí um bocadinho. Que é termos um sábado tão cheio, tão cheio, tão cheio de atividades. Começa às 9 da manhã, acaba às 8 da noite. E chegamos ao final do dia e dizemos assim, que dia cansativo. Mas em vez de estarmos alegres, não, estamos abatidos aquele dia. E muitas vezes esta azáfama sabática faz com que nós esqueçamos de uma coisa. É trabalhar para o Senhor e esquecemos do Senhor da obra. Esquecemos de começar no dia de sábado de manhã, em oração, em reflexão com Deus. Esquecemos de estar com Ele. Porque Ele nos vai dar a força e o ânimo para o trabalho. E nós ficamos por aí, porque temos um sábado tão cheio de atividades. Eu já passei por 3 igrejas e espero ficar por aqui, não ir embora. Estive na igreja de Setúbal, na igreja de Torres Vedras, agora estou aqui. E são igrejas de tamanhos diferentes. A igreja das Caldas é uma igreja de tamanho médio. E eu já vi essa realidade nas 3 igrejas. Não é por ser uma igreja maior, uma igreja mais pequena. Ambas têm essa realidade. E esta realidade é uma realidade que a igreja tem que ter bem noção. Senão... Vou partilhar aqui algo. Quando a igreja foi inaugurada, esta igreja, eu nunca mais, porque estava a falar com o Daniel Ramos, e estava a comentar o seguinte. Ele disse-me o seguinte, e algo que ainda levo comigo em pensamento. Não deixes que fiques com uma função na igreja, tu esgotes ao ponto de não quereres mais nada com aquilo. E eu levei isto bastante a sério, porque ainda bem que veio a pandemia, nesse sentido. Porque fez com que eu abrandasse e pensasse no que ele tinha dito. Por outro lado, durante o dia de sábado temos reposinhas espirituais. Eu queria convidar os irmãos a lerem o livro de Cânticos. Não vamos falar sobre relacionamentos nem sobre amor. Sabem que na cultura judaica o livro de Cânticos era um livro proibido até aos 12 anos. Quem o ler saberá porquê. Porque a partir dos 12 anos já é considerado alguém, ou seja, há um ritual de passagem para a idade adulta e, passando para a idade adulta, acredita-se já há maturidade para que se possa ler o conteúdo de Cantares de Salomão. No livro de Cantares, capítulo 2, para quem anda perdido, Cantares fica a seguir Eclesiastes. O pessoal queixa-se do Apocalipse, mas Eclesiastes também é um livro difícil de entender. Pedro está-se a rir, e é verdade. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Alguém já viu vinhas? Não dão flor. Se calhar, isto é mais no sentido de estarem a crescer, estarem já no ponto para que possam dar a uva. Mas a questão neste versículo, vamos morar um bocadinho aqui neste versículo.
O versículo está a dizer para apanhar raposas. Mas fala de raposinhas. Raposinhas são o quê? Raposas quê? Caninas. E a seguir vem dizer porquê. Fazem mal às vinhas. Se fazem mal às vinhas, significa estragam as vinhas. Se estragam as vinhas, fazem o quê? Causam o quê? Prejuízo. Então, quem tem uma vinha tem que fazer o quê às vinhas? Tem que protegê-las. Como é que nós protegemos as vinhas? Pondo uma cerca. E quando nós pomos uma cerca, nós sabemos que as cercas têm diferentes tamanhos. Há umas cercas que são de rede, há umas... Se há uma raposinha pequenina, passa. Se há umas mais fechadas, que as raposinhas não passam. Então, o problema para estragar as vinhas não é necessariamente as raposas. As raposas, há uma outra que ainda se salta, mas há umas que passam por onde a gente não está à espera, que é entre os buracos da rede. André, o que é que isto tem a ver com o dia de sábado? Porque muitas vezes, a razão porque durante o dia de sábado este dia é vivido com apatia, ansiedade, é porque muitas vezes há raposinhas. Tem a ver com hábitos que nós temos no dia de sábado e que muitas vezes nós simplesmente ignoramos e podem estar a minar a qualidade do dia de sábado que estamos a viver. Vamos falar aqui em algum ponto. Apatia. Eu lembro-me que às vezes, durante o verão, que é o período na igreja, a igreja está menos ativa, grande parte das pessoas estão de férias, há aqui um dilema que se coloca, que é: amanhã venho à igreja, escola sabatina, culto, vou almoçar, o que é que eu vou fazer ao sábado à tarde? E começo logo a pensar assim: eu queria estar a fazer aquilo. Mas espera sábado. Quantos de nós é que temos este pensamento? Muitos de nós. Muitas vezes temos a ansiedade para que o dia de sábado acabe. Quando é que é o pôr do sol? Quando é que é o pôr do sol? Deixa cá ver quando é que é o pôr do sol, que eu mal se ponho o pôr do sol, vou já começar a fazer o que tinha em mente. E muitas vezes temos atividades seculares. E este aqui, acredito que é a nossa pior raposinha. Porque muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. Com uma pergunta muito honesta, mas também um bocadinho ingênua. Até podem fazer pessoalmente para vocês. Eu tenho uma coisa, eu penso assim: fizeste um dia de sábado. E a pergunta que nós fazemos é: que mal isto tem? A pergunta que nós devemos fazer não é que mal isto tem. É que bem é que isto tem. Aliás, até vou reformular aqui a pergunta. Será que isto pode nos aproximar de Deus? O nosso objetivo durante o dia de sábado era tentar fazer atividades de forma a que nós possamos nos aproximar mais de Deus. É que nós temos três tipos de atividades. Nós temos atividades que nos afastam de Deus, atividades que nos mantêm indiferentes para com Deus e atividades que nos aproximam de Deus. Aquelas que nos afastam de Deus, a gente sabe quais é que são, não é? Aquelas que nos mantêm indiferentes de Deus, se calhar até pulamos um bocadinho. Está bem, não há problema nenhum. Nós sabemos que realmente há coisas que nós consumimos durante o dia de sábado que não são as melhores, não nos aproximam de Deus. E eu não vou falar especificamente de determinados conteúdos, mas claro, determinados conteúdos das redes sociais, determinados conteúdos. Eu nem falo muito de livros, porque as pessoas hoje em dia já leem poucos livros, infelizmente. Mas, se calhar, até de séries, de televisão. Há tanto conteúdo que nós podemos usar para que nós possamos ter um dia mais benéfico para nós. E muitas vezes, pela falta de conhecimento ou indiferença, acabamos por enverdar por atividades que não são as melhores. Eu não vou especificar coisas. Nós sabemos que individualmente com o que é que nós estamos a lutar. Isto também tem a ver com conversas que às vezes nós temos. Não estou a dizer que a gente não pode ter uma conversa tipo: então, como é que correu toda a semana? Não é nesse sentido. Às vezes há conversas que nós podemos ter até fora do contexto de sábado. Eu mesmo exemplo que estava a dar há pouco com a Neuri. Vamos supor que alguém, a festa de aniversário da Neuri, simplesmente não queria saber da festa dela. Tipo,
começava a fazer o que lhe apetecia. E ignorava simplesmente que a aniversariante era a Neuri. E nós fazemos isto. Deus faz anos todas as semanas. Simplesmente, Senhor, qual é a tua vontade? Esta devia ser o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa pergunta. Mas muitas vezes, a gente sabe melhor, Senhor, qual é a minha vontade? Eu acredito que isto não é algo que se resolva do dia para a noite. É bom nós refletirmos para que possamos pedir a sabedoria a Deus que nos ajude a ultrapassar cada coisa que nos está a atrapalhar, cada raposinha que está a minar a nossa vida espiritual, especialmente ao dia de sábado. Há pouco estava a comentar com os irmãos na lição da escola sabatina que muitas vezes o dia de sábado é um dia que não é vivido com alegria. E muitas vezes, eu já vi, não vou dizer qual era a igreja, não é a igreja das Caldas, outra igreja, que aqui não acontece, aqui é uma maravilha. Eu vi uma vez um irmão que aquilo de alguma forma marcou-me. Eu estava assim, e agora imaginem qual era a música. Sempre alegre é o viver do bom cristão, com uma cara cabisbaixa. E por isso nós devemos analisar o que é que nos motiva também a adorar. Temos aqui algumas sugestões de atividades para o dia de sábado. Não vou deixar os irmãos sem atividades. Uma coisa é a igreja fazer um programa de sábado e nós estamos envolvidos, nós decidimos envolver-nos ou não, ajudar na ADRA, nos jovens, com as atividades que existem mais na igreja. Mas quando nós também fazemos atividades em família, entre irmãos, fora do contexto de igreja. Aqui algumas sugestões. Isto é um livro adventista que eu só encontrei em inglês. Tinha algumas sugestões de atividades para nós podermos fazer ao sábado. Testemunhos. Podem ser feitos na natureza. Eu pessoalmente gosto bastante de ouvir testemunhos. Prestação de serviços de saúde à comunidade. Há irmãos que gostam, por exemplo, de visitar irmãos que são mais velhos, que estão doentes em casa e que não recebem uma visita. Visitação de lares. E há uma série de sítios que nós podemos visitar de forma a dar um ânimo, nem que seja só com a nossa presença. Nem que seja dar lá Há pessoas que estão carentes de falar com alguém. E nós, como cristãos, devemos ter um ouvido para que possa ouvir os desafios daquelas pessoas. Meditação, estudo bíblico. Já agora, com o estudo bíblico. Vou pegar aqui numa ideia que surgiu, pelo menos a ideia surgiu no regional. Quem esteve aqui no regional? Pronto, poucos. O resto está tudo de férias. Mas quem esteve no regional, uma das pregações do pastor Pedro Esteves, ele contou um testemunho, tinha a ver com a pergunta essencial. Queres estudar a Bíblia? Alguém se lembra disso? Eu já me lembrei, ainda não o fiz, nem sei se é viável, mas já me lembrei de se criar uma página para o Instagram com esse mesmo título. E as pessoas respondiam por lá. Okay? É uma forma de quem está longe, possivelmente, ter estudos bíblicos. Estou só a dar aqui um exemplo fora do que é habitual. Contactar com pessoas mais necessitadas, sem abrigo, pessoas que têm algumas necessidades físicas. Geocaching. Se é moda já passou um bocadinho, mas eu... Não, ainda não? Está em alta. Mas eu gostava de fazer geocaching. Já há algum tempo não o faço. Passear no meio da natureza, passar no meio da cidade. Eu não sei se os irmãos sabem, mas é um jogo mundial em que são escondidas caixinhas em vários sítios, por todo o mundo. Em que uma das coisas consiste em encontrar o sítio, tem uma caixinha e tem lá um item de troca. Nós colocamos lá uma coisa e levamos outra. É o jogo justo. E assinamos também. A Karina está atenta ao jogo. E assinamos. Que tal? Há caixas que são muito pequeninas, mas pronto. Colocar lá aqueles cartõezinhos que têm às vezes um versículo bíblico. E nas caixas maiores colocar lá algum tipo de livro. Tem uma Bíblia, quem sabe? Ideias. Estudo de um texto bíblico. E pegar nesse texto bíblico e ver o que é que se entende.
escrever sobre ele, explicar o texto de forma prática, orar a Deus sobre esse texto. Estudar um texto em específico, estudar um tema. E, finalmente, os clubes dos bravadores, não é? Que é uma boa ferramenta para a cimentação do caráter. Do caráter a nível físico, mental e espiritual. Isto tem aqui muitas possibilidades, é só escolher. E como a lição dizia, é tudo uma pechincha. Okay? Chega ao fim de sábado. Às vezes também esquecemos do dia de sábado. O sábado está a chegar ao fim. Se o dia de sábado foi um dia espetacular, em realmente tivemos a comunhão com Deus, o que é que dá vontade? Dá graças, como a lição da Escola Sabatina dizia. Dá graças a Deus, porque o dia foi muito, muito bom. Como é que nós fazemos isso? Algo semelhante ao que já foi feito no início de sábado. Há momentos para que nós possamos cantar, orar, resumidamente, louvar a Deus. Resumidamente, eu já a terminar, no dia de sábado, nós muitas vezes falamos do descanso físico, porque é o que nós sentimos mais que precisamos, certo? E cada vez mais se fala de descanso mental. Quem é que já ouviu falar do termo burnout? Se calhar alguns já passaram por isso, ou quase passaram por isso. Por isso, o propósito do sábado tem 3 vertentes. O descanso físico, o descanso mental, porque o nosso foco se foca em coisas que são do alto, e o descanso espiritual. A nossa comunhão, a nossa ligação com Deus no dia de sábado deve ser um reflexo da forma como nós estivemos com Ele durante a semana. Se nós não estivermos com Deus durante a semana, vai ser difícil nós estarmos realmente gratos no dia de sábado. E quando há descanso físico, mental e espiritual, há alegria. Quando eu vim para a igreja das Caldas da Rainha, em 2021, se não me engano, sim, foi depois da... início ainda era online, por causa da pandemia, e eu lembro-me que parece que a igreja abriu as portas, oficialmente foi em abril. E eu pensei assim para mim mesmo. As portas fisicamente. Pensei que tenha sido em abril. Sim. Eu disse para mim mesmo, amém, vou poder vir à Igreja das Caldas. E algo que não era muito comum, e comecei-me a habituar aqui na Igreja das Caldas, e é bom, foi, apesar de um tempo, a comunhão uns com os outros dos irmãos. A Maria já conhecia mais alguns dos irmãos aqui da igreja do que eu. E uma coisa que comecei a apreciar foi os almoços com os irmãos. Ir à casa dos irmãos, comer com eles. E quando eu comecei a perceber que realmente era uma bênção esse tipo de almoços, porque o espírito era promovido durante este dia, e eu cheguei da casa desses irmãos e dizia assim a Maria, Maria, este sábado é que foi um sábado de peras. Um sábado que valeu mesmo a pena viver. Que alegria! Eu dou graças a Deus para que isso tenha-me acontecido e que assim continue, não só comigo, mas também com os irmãos. Porque quando nós estamos sozinhos, é mais fácil nós começarmos a desviar-nos do que é que Deus nos pede. Mas quando estamos com as pessoas certas, é promovido o bom ambiente e o sábado torna-se uma bênção. É porque é importante estarmos envolvidos uns com os outros. Quando eu ouço pessoas, e lá está, respeito a pessoa, não concordo com a sua opinião. Quando eu ouço pessoas dizerem assim, não consigo ver o meu cristianismo sozinho, não preciso de igreja para nada. O que é que acontece numa lareira, já no final de queimar toda a lenha, fico com brasas. Se eu tirar uma brasa, o que é que acontece? Arrefece muito mais rapidamente, apaga-se. A mesma coisa acontece quando os cristãos tomam a decisão de eu estou bem sozinho em casa, com a minha fé, com o meu cristianismo, está tudo bem. E muitas vezes os argumentos que as pessoas usam, isto é uma lição para nós, mas não é uma justificação,
na igreja vão julgar, na igreja muitas pessoas são hipócritas. Há pessoas que podem ser, infelizmente, mas há outros que não. E o facto disso acontecer não significa que o facto de haver maus médicos não significa que não vá ao médico. Certo? O facto de haver banqueiros que roubam não significa que eu não vou colocar o meu dinheiro no banco. É uma série de coisas que nós podemos pensar que até não justificam. Eu queria passar aqui um vídeo aos irmãos. É um vídeo que, para mim, demonstra a alegria que é vivida no dia de sábado. É uma música, ela está em inglês, não tem legendas, mas basicamente, resumidamente, o que é cantado é porque é que o sábado existe e este sábado, qual é o seu propósito? Deve ser um dia de alegria, um dia de família, um dia entre com os irmãos, para que nós possamos louvar a Deus. É um vídeo que transmite uma alegria. Eu não fiquei indiferente e acredito também que os irmãos não vão ficar indiferentes. When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all around singing Shabbat Shalom. Everybody sing Shalom, Shalom. A gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in his hands, so obey his commands and you will know peace. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Eu acho que todos ficaram ficaram... Como é que é? Enternecidos, obrigado. Enternecidos por este shalomzinho pequenino. Acho que ninguém fica diferente às crianças. Muitas vezes nós estamos habituados a uma determinada cultura de anos e anos e anos. E muitas vezes temos que aprender também com não violando os princípios, algo que falávamos na escola sabatina. Temos que aprender também com outras culturas. Porque nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, temos uma missão muito importante. Ter Jesus no nosso coração. E quando nós temos Jesus no nosso coração, é produzida alegria. E isso traduz fisicamente. Nossa disposição, a paz que nós temos, só vem unicamente de Jesus. Jesus chama-nos a sermos diferentes, não a sermos estranhos. Por isso, o meu desejo esta manhã é que, com tudo o que foi falado esta manhã,
forma como nós devemos ou podemos melhorar a nossa experiência de sábado, é que podemos refletir sobre cada detalhe que foi falado, podemos falar uns com os outros sobre isto, para que nós realmente possamos ter uma experiência cada vez melhor e não indiferente. É o meu desejo esta manhã. Amém.